a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 14 de dezembro de 2020, segunda-feira, o Evangelho é o de São Mateus, o capítulo 21, versículos do 23 ao 27. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: Não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: Eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Léxio Divina de hoje, vimos uma discussão sobre a autoridade de Jesus. Se você olhar na sua Bíblia, da tradução da Ave Maria, estará lá a autoridade de Jesus. E então Jesus voltou ao templo. Por que Jesus voltou? Porque Jesus, se você olhar na sua Bíblia, as passagens anteriores, uma delas, a última que Jesus estava no templo, foi quando ele fez a purificação do templo. Ele expulsou os vendilhões do templo e disse: A casa do meu pai é uma casa de oração e vós fizestes dela um covil de ladrões. Então Jesus faz todo esse movimento, defende a casa do seu pai, fala da purificação do templo, da importância do templo, tanto esse templo material, de ir fazer oração, quanto do templo do próprio corpo. Acaso não sabeis que sois templo de Deus, templo do Espírito Santo? E Jesus sai. Quando Jesus então retorna ao templo, e aí inicia este diálogo, enquanto ele ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos se aproximaram dele e perguntaram a ele: Com que autoridade fazes essas coisas? Quais coisas? Bom, as curas, as libertações, a purificação do templo, com que autoridade ele expulsa aqueles vendilhões do templo, com que autoridade ele diz que o povo está errado, quem deu essa autoridade para ele? E então Jesus faz uma proposta. Jesus responde: Sim, eu respondo com que autoridade eu faço essas coisas, se vocês me responderem uma pergunta: de onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? E esses autoridades da lei, esses anciãos, sacerdotes, eles refletiam entre si. Se dissermos que era do céu, ele vai dizer: Por que vocês não acreditaram? E se dissermos que é dos homens, então o povo vai fazer uma grande revolta, vai se virar contra nós, porque João é tido como um profeta. Então eles responderam a Jesus que não sabiam de onde vinha o batismo de João. E Jesus respondeu: Também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Ora, na realidade, os anciãos, os sacerdotes sabiam da autoridade de João e que o batismo vinha do céu. Mas eles admitindo isso, Jesus iria exortá-los, porque vocês não acreditaram, e também eles estariam sublinhando, autenticando a autoridade de Jesus em fazer estas coisas. E Jesus iria dizer que a sua autoridade vem do céu, que a sua autoridade vem do Pai, de Deus Pai. Então eles preferem se calar. Partindo para a meditação, podemos refletir quantas vezes também nos calamos diante dos questionamentos de Deus. Para não admitirmos que estávamos errados ou que estamos errados, nos calamos.
Quantas vezes nos calamos diante das meditações? Quantas vezes nos calamos diante das perguntas das pessoas para nós, das indagações do próprio Espírito Santo a nós, se aquilo que estamos fazendo é certo ou errado? Podemos ainda meditar. Será que nós acreditamos na autoridade de Jesus, que Ele é Filho do Deus vivo, Filho do Deus Altíssimo, que Ele é Deus, que Ele não é um simples profeta, que já era alguma coisa, sem dúvida nenhuma, ou que Ele é apenas um homem iluminado, como outras seitas falam, que Ele é um espírito evoluído, como outras seitas falam? Ou nós acreditamos que de fato Ele é o Filho de Deus, o Salvador, conforme está escrito em todas as profecias quando fala do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo? O próprio nome Jesus está dizendo Deus salva. O Cristo significa ungido, prometido de Deus. Portanto, Ele é o Deus salva, o ungido, o prometido de Deus. João, o evangelista, vai dizer no capítulo 3, versículo 16, que todo aquele que crê em Jesus será salvo, e todo aquele que não crê já está condenado. Daí vimos que Jesus de fato é o Salvador. Portanto, podemos nos questionar, será que de fato acreditamos que Jesus é o Salvador? Que a autoridade de Jesus vem de Deus, vem do Pai e do Espírito Santo, que o Pai o confirma como nosso Senhor, Mestre, Rei, Salvador, o Rei do Universo, como nós celebramos na última semana do Tempo Comum, antes de entrarmos nesse tempo do Advento? Ou será que questionamos ainda a autoridade de Jesus? Com que autoridade Jesus pode nos salvar, pode nos curar, pode nos libertar? Ou será que questionamos, como os fariseus, os mestres da lei, questionou em outra passagem bíblica que era por Beelzebul que Jesus expulsava os demônios? Em quem nós acreditamos? Em que acreditamos verdadeiramente? E se acreditamos, por que não o seguimos? Por que não fazemos a sua vontade? Ou fazemos? Será que fazemos? E será que fazemos o nosso máximo? Será que nos entregamos de maneira absoluta, sem nenhuma reserva a este Senhor, a este Deus, a este Rei? Diante destas meditações e de tantas outras que de repente você fez, que o Espírito Santo te inspirou, porque a nossa finalidade aqui é só dar uma luz à Sagrada Escritura e te dar um método para você seguir e você mesmo fazer a sua própria reflexão, você pode partir para a terceira etapa da Lectio Divina, que é a oração, onde você vai responder a Deus diante de todas essas indagações, essas meditações. Se você acredita, se você não acredita, se você precisa aumentar a sua fé, vai dizendo a Deus, vai pedindo a graça do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, a graça da fé para acreditar em Jesus, na autoridade de Jesus, na capacidade de Jesus, em nos salvar, em nos redimir, em perdoar os nossos pecados e nos levar para o céu. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora, de maneira especial nesta semana passada que nós comemoramos Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora, rogai por nós. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.